Mais um Archimedes Talk Show, um papo descontraído com os profissionais da saúde. E hoje a gente tem a felicidade de receber uma pessoa que eu gosto muito, alto astral, além de ser uma médica excelente, né? Que é a doutora Simone Machado. Doutora Simone, obrigado pela sua presença e eu fico animado com a nossa conversa. Bom dia. Eu que já fiquei. Foi uma mistura de sentimento, viu? De meu Deus, o que será que tem de interessante na minha vida para contar? Mas todo mundo tem, né? Todo mundo tem sua história e principalmente quando a gente chega nessas décadas que a gente já viveu muita coisa, não só da sua vida pessoal, mas reflete a vida do momento, né? No país que você vive. E a alegria, o humor, eu acho que a gente tem que buscar sempre. Sempre falo isso de mim, que eu sou bom astral, mas eu achei até interessante que nesses últimos dias eu vi uma oração da igreja católica falando sobre a gente, pedindo para a gente manter o humor em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, porque é a tal chamada leveza, que eu acho que hoje é até uma obrigação a gente buscar. Se você não é leve, eu acho que a gente tem que buscar o meio dessa leveza para a gente enfrentar, viver, para não entrar em combate com as mudanças, que às vezes a gente tem, nós, de novo, vivendo as décadas que a gente tem, a gente vai vivenciando várias coisas diferentes, né? Desde a educação que teve, aí passa para a educação do filho, que vai evoluindo, a gente tem que evoluir. Tem que viver a vida como ela se apresenta a nós. Verdade. Não só no estudo, né, que a gente tem que buscar, a área médica é uma coisa que não para. Você tem que estar somando a sua vivência os avanços da tecnologia. A gente vai amadurecendo, né? Falando aí de passar o tempo. E de uns tempos para cá, né? Que às vezes a gente tem umas coisas que acontecem na vida para mostrar. Então, não se levar muito a sério. Às vezes a gente se dá uma importância muito grande que a gente não tem. Sim. A gente acha que tá todo mundo observando a gente. Sim. E às vezes nem tá, ninguém tá nem aí. Cada um tá preocupado com a sua vida, né? Então uma coisa que eu aprendi é a não me levar muito a sério, né? No sentido de eu mesmo, claro, não é, você tem que ser sério com as suas coisas, né? Com seus compromissos, mas você não pode se levar muito a sério, porque senão você fica achando que você não pode errar, né? Você não pode, sei lá, às vezes você vai e trata uma pessoa do jeito que você não deveria, aí você tem que aprender a pedir desculpa. Ou então você comete uma gafe, por exemplo, aí se você se levar a sério demais, você, meu Deus, eu fiz isso, né? A pessoa dá leveza. E vem o sofrimento, quando a gente se leva muito a sério, que termina em alguns tipos de adoecer. Então, assim, quando você fala, e eu também comungo disso, eu acho que não se levar a sério não quer dizer que você não seja sério. Sim. Que é aquela história das virtudes humanas. Sim. Você ter virtudes não tem nada a ver de você levar a vida com bom humor, de você enxergar a vida assim. Que hoje, até medicamente falando, a gente passa isso nos consultórios, que é uma doença do século, essa coisa de ser sisudo, de reagir com a mesma intensidade do que você imagina do que está sendo agredido, com mudanças. Eu estou sempre falando na história da mudança, que nós estamos vivendo uma época de algumas resistências, da pessoa achar que nós estamos no fim do mundo, que o ser humano está acabando com a terra. Existem defeitos e isso é um caminhar mesmo, a gente melhorar, mas a gente tem que caminhar com a evolução, nem tudo está ruim. Tem coisa assim, até falando primeiro assim da virtude, né? Eu não sou católico, eu não sou religioso, né? Mas eu gosto de ler a respeito, até porque a Ingrid, que é minha esposa, ela é muito católica, né? Então lá em casa tem os extremos, né? Embora eu respeite a religião dos outros. E às vezes, tanto hoje já está havendo um movimento de contraponto, porque hoje os valores estão sendo desconstruídos. Então a família está sendo desconstruída. E o pessoal do conservadorismo está reagindo da maneira contrária. Só que tanto tem o exagero do pessoal progressista, que quer fazer coisas para afrontar né, a sociedade, os conservadores, e está havendo o excesso de hipocrisia de virtude, que inclusive a religião chama de escrúpulo, né? Que é a pessoa que quer ter virtude demais, que quer dizer, eu sou melhor porque eu sou isso, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou não sei o quê. Então, às vezes, isso é uma hipocrisia e é o excesso, que é o escrúpulo, é você começar a criticar e ser virtuoso demais.
Eu estava até conversando com os amigos que eles disseram assim, o mundo está piorando. Não, o mundo está melhorando. Se você for lá na Idade Média, não tinha nem banco, não tinha nem banho. Sim. Se você fosse na década de 70, as pessoas morriam antes. Então, às vezes, a pessoa tem uma falsa ideia de que as coisas estão piorando, mas não estão. Uhum. No mundo, as coisas estão... Por exemplo, a mulher, o tanto de que mudou para a mulher da década de 70 para cá. Sim. Então, as pessoas, às vezes, têm essa... tá piorando, não tá. A vida tá melhorando, né? É a questão assim, existe limite para tudo. Né? A história às vezes você olha e acha que algumas coisas tá perdendo um pouco o limite. Porque hoje a liberdade aumentou muito, que é uma coisa muito boa. Eu até comento muitas vezes no consultório que, olha, para a vida humana, essa cor da liberdade, acho que talvez seja uma das coisas mais importantes para a gente, viu? Eu fico imaginando o que é uma pessoa estar presa, confinada dentro de um presídio, como é que se escolhe uma vida dessa. Que eu levo por outro extremo, que é a liberdade de, por exemplo, ser proibido de comer, né? Que hoje também melhorou muito, por exemplo, a vida de um diabético. O que foi um diabético, uma criança, há 20, 30 anos atrás, que ele praticamente era limitado. Não tinha opção. Hoje ele tem a opção de tudo, ele vive normalmente, vai para uma festa e come e tal. E esse limite que eu digo é que é a história do respeito. Aí tem hora que a gente pode questionar, que às vezes liberdade demais pode inibir o limite do respeito do outro, né? Uhum. Mas eu acho, como você está dizendo, que o mundo tem coisas que melhorou muito na evolução humana, né? No sentido estrito do que é dito. E aí, voltando à história da religião, que hoje se respeita também, mas, olha, a espiritualidade é outra coisa que a gente tem que diferenciar. Sim. Né? Eu, por exemplo, A senhora é religiosa ou tem mais a espiritualidade? A senhora tem rituais religiosos? Olha, a minha formação foi católica, né? Que foi uma religião que predominou no mundo até hoje. Sim. Agora que pouco tempo está diversificando. E eu acho bom que tenha outras coisas. O Deus é um só. E o Deus, para mim, a minha formação religiosa vem não só de casa, que é de família de religião católica, mas da formação do próprio colégio, que eu estudo a vida inteira em Colégio das Irmãs, até sair para a faculdade. E essa religiosidade é que a gente não pode perder de que seja, que a gente não é única aqui na Terra. Eu acho uma perfeição por mais que você queira entender, se tem alguma coisa da mão humana, você gerar um filho, que são duas células microscópicas que se juntam e faz. Eu olho assim para minha filha, eu fico vendo, meu Deus, eu tive essa graça e essa bênção de formar essa pessoa, que vem com toda uma bagagem dessa junção que houve, né? E desse contato humano, do sentimento que tem para você gerar aquela pessoa. Então, eu acho que eu não posso deixar de acreditar em Deus. Tem uma coisa maior, que é o que te dá tua inteligência. Eu olho assim para a natureza, que eu sou encantada em ambiente que seja natural. Tanto que meus passeios, a maioria agora eu prefiro ficar numa rede, escutando passarinho. Meu Deus, aquilo ali me leva a uma série de reflexões. A gente vê escrito e vê na prática. Você vê a mudança das estações. Você olha para uma árvore, você pensa que aquela árvore morreu, fica só o estalo. Não tem tempo que a gente anda nas estradas aqui do Nordeste, que a gente vê, meu Deus, aqui, o que o povo sobrevive de quê aqui? E você passa em outra época, é encantador. Eu agora mesmo estive na Páscoa, na Serra, que eu gosto muito de ir ali, viu? E lá sempre tem um clima ameno, mas estava tudo... Só pegar a estrada, subir aquela serra, eu já me encho de paz, de tranquilidade, que a gente tem que buscar também no dia a dia para estar nos enfrentamentos do trabalho no dia a dia. A lida médica é cansativa, é muito de concentração. Eu até conversando com um colega, achei interessante, viu que antigamente as pessoas diziam assim, eu não vou querer ser isso, ser aquilo outro, não vou querer trabalhar em terra, porque é muito braçal, o trabalho braçal acaba com a gente. Gente, mas o trabalho mental talvez seja até mais. E quando você agrega outras coisas, tipo que você é médico, assistencialista, mas você é gerente, e é pai, é dono de família, é um filho, que aí é que está, assim, o ser humano é encantador.
e que é busca, é escolha. E se você tiver a espiritualidade, acho que você vai melhor. Até para enfrentar as intempéries, né? Os estresses. Voltando no que a senhora falou, né? Duas coisas. Essa questão da natureza, né? Hoje, assim, as coisas, às vezes a ciência vai provando o óbvio, né? Existe uma coisa chamada hoje grounding, que é importante pisar no chão, ter contato com a natureza. Tanto que agora a Ingrid é muito ligada nessas coisas, né? Ela estuda muito isso, e ela está procurando, né, ser ela é uma pessoa procurando sempre ser uma pessoa mais leve, e eu acabo que eu fico também, né? Uhum. Então, o contato com a natureza hoje está provado que faz bem à saúde, né? Que é meio óbvio, mas o fato de você pisar no chão, sim, o fato de você ter contato ali com a árvore, que aquilo ali tem um monte de energia, não é ser hippie abraçador de árvore, não. Uhum. É o óbvio. A natureza é importante para a nossa saúde. E a outra questão, que as pessoas confundem religiosidade com espiritualidade. Eu digo que eu não acredito no Deus da religião, mas eu acredito que existe um Deus. Só não é um Deus antropomórfico, não é um Deus humano, cada um acredita no que quiser, até porque a senhora falou, existe um Deus, mas para o humano existem vários. Por exemplo, existe Alá. O Cristo, para os judeus, é um ser histórico. Para os muçulmanos é um ser histórico, mas não é Deus. Já para o católico, Jesus é Deus, que é a Santíssima Trindade, né? Então, assim, o Deus deve ser um só, que deve ser uma coisa assim, mais fora da nossa compreensão. Mas é importante acreditar em Deus. Se você quer acreditar que Jesus é Deus, é bom para você que você tenha uma referência. Se você acredita que é Alá, você tem a sua referência. Se você tem o judaísmo, como o judeu tem, que ele não acredita que exista Messias, tudo bem. Então eu acho que o importante é a pessoa ter ou religiosidade ou espiritualidade. Eu acho muito mais fácil a vida para quem é religioso. Porque acontece uma coisa com você diz, não, porque Deus quis, né? Então é uma coisa que ajuda você até a enfrentar, né, as coisas. Por exemplo, um ente seu morre. Uhum. Se você é um católico, não que vá ser fácil, mas para você tem, aqui Jesus é porque Deus quis. Aí você já vai sublimando aquela coisa, né? Sim. Então a religiosidade é importante para você ter um parâmetro, né? Por exemplo, um psicopata ateu, ele é muito mais perigoso do que um religioso, né? Por quê? Ele vai deixar de matar? Não, mas talvez ele poupe alguma pessoa, ou às vezes ele se segura a vida todinha ali para não cometer um crime. Se impõe algum limite, né? Então, isso existe também os falsos religiosos. Sim. Que é aquele sujeito que vai para a cadeia, um criminoso, ele inventa que vira pastor, né, para se disfarçar do real outra ele, vantagem, né, hoje dessa evolução dos tempos da gente ter vivido, que sou muito grata de chegar nas décadas que eu estou, que hoje também acho que é uma das vantagens do mundo atual. A gente vê as coisas com mais clareza. Está se desnudando. Tipo isso que você acabou de dizer, né? Tem gente que são os falsos profetas, que dizia que antigamente... Hoje você... Até uma criança, ela pode ser ensinada já disso aí, que não pode estar acreditando em tudo. E que o ser humano, ele é realmente uma caixinha de surpresa. E que a formação dele... Em primeiro lugar, né? Porque também tem as pessoas que é o psicopata que pode ter a genética, independente dele ser formado, bem educado, ele vai transgredir, vai fazer coisas erradas. Talvez tenha menos progressão, né? Se for mais bem formado, né? A formação é importantíssima, por isso que é outra coisa que eu sou grata. E aí, voltando a essa história do contato com a natureza, o contato da natureza eu vou até mais além. Que antes... a gente tinha mais, porque era o próprio desenho da sociedade. Quais eram os passeios que você tinha? Era ficar na cidadezinha que você tinha, estava de férias, você ia curtir perto da cidade. A sua cidade, seu sítiozinho. E com isso você tinha também o contato melhor com as pessoas diferente de você. Que o que é que eu digo diferente e qual é a vantagem disso aí, que eu também sou grata. Você não via diferença de cor. Eu fui criada, minhas férias todas, a gente ia para uma fazenda da minha avó aqui na estrada de Palmeirais, e que minha mãe, literalmente, a gente ia de pau de arara, naquelas estradas de areia, que era assim o máximo para a gente, a criançada de 10 anos, divertidíssimo. E chegava lá, nossas amizades com quem era? Com as pessoas da comunidade, com os filhos, meninos pretos, meninos chorão.
Eu lembro que eu vivenciava tudo, eu adorava. Eu sempre fui muito de me jogar, de querer. E eu ia para as roças. Sempre mandava uma pessoa de responsabilidade, que era um empregado de confiança, as netas da dona Maria, por exemplo, minha avó, Maria Ribeiro. Aí ele já sabia que tinha aquela incumbência e tinha que cuidar bem. Mas aí nisso aí eu ia para o riacho, ela lavando roupa nas pedras. A vida simples, A vida tinha aquele mais contato com a rica. simplicidade. Isso eu trouxe para mim, isso que às vezes as pessoas dizem, doutora Simara, a senhora se dá com todo mundo? Não... Eu digo, não, porque eu não vejo diferença, as pessoas é um só. É da criação. Não é você ter mais dinheiro que eu vou te considerar melhor, ou eu não quero isso. Às vezes quem tem mais dinheiro é pior. Minha filha hoje, que já, ela fica perguntando, viu, que ela acha até engraçado, sobre as questões vivenciadas hoje. Por exemplo, na nossa época, a questão até da homossexualidade, tinha colegas que eram visivelmente assumidos. Não! Aí ela um dia me perguntou, e o vovô não dizia nada não? Eu digo, não, ele nunca proibiu dizer, olha, esse menino tem esse jeito assim, eu não quero com meu filho. Não havia isso. Essa moça eu vi que tinha esse jeito, eu não quero aqui. Eles proibiam, isso aí tinha, a disciplina. Se era uma menina que fumava, olha só o parâmetro, porque você poderia adquirir aquele vício. Olha, eu vi aquela menina, porque tudo era perto, ela, em vez de estudar aqui, chegou bem a lá, ela acendeu o cigarro. Meu pai, viu? Aí essa aí você olha, essa menina, não quero mais que você ande com ela. Mas eu nunca escutei essa coisa. Olha, aquilo ali, aquele preto, eu não quero aqui. Não se falava. Mas eu acho que depende também da família, né? Porque tem família que não é assim, não. Tem família, assim, que é... Pois é, por isso que eu digo assim, que eu agradeço que a história da formação pessoal, que eu não sou oriunda de família rica, minha família é uma família de classe média, mas eu sempre estudei em colégio particular, fiz minha formação todinha no Colégio das Irmãs, entrei e saí para a faculdade. E quando é que a senhora decidiu fazer medicina mesmo? Quando? Eu acho que foi no ensino, o ensino médio. Mas quis ser alguma coisa antes ou já foi médico mesmo? Olha, primeiro é o seguinte, eu gostava muito era de brincar. E esporte, eu sempre joguei no colégio, eu fui da seleção de vôlei. Eu era pequenininha, olha que lindos, minha mãezinha e meu paizinho, viu? Esse aí foi rigoroso. Foi? Uma casa só de mulheres, meu irmão... que antigamente as famílias esperavam até nascer o homem. Ah, era? Aí era um, era dois, não vinha a menina, ia tendo os filhos. E nasceu quantas mulheres para nascer o... 5. Para nascer o homem. Para nascer o homem. Ele era, esse aí é o xodó, né? Ela é louca por ele. Minha mãe hoje tem Alzheimer, era uma pessoa à frente do tempo dela, em termos de buscar, eu me vejo muito nela, viu? Meu irmão era tido lá no Diocesano, que eu ainda peguei época, olha aí ela, mas já evoluindo, hoje ela está mais... Está mais ou menos assim, mas ela está com Alzheimer, viu? Eles diziam, Alexandre, o nome dele é Alexandre, meu irmão, tu é um fenômeno naquela casa, porque depois não sei quantas mulheres, e era apaixonado, porque o filho homem dá mais um, não é? E o caçula? Eu lembro quando a gente começou a fazer medicina, que ele adoecia, ela dizia assim, vocês cuidem bem dele, porque se ele morrer, são 2 caixões juntos. Eu digo, mamãe, que história é essa? Maria. Digo, olha, a gente sabe que você é louco por ele, mas não precisa dizer. Para vocês verem a intensidade dessa paixão. Hoje, ela mesmo com Alzheimer, na hora que ele chega, ela conhece. É um encantamento, ela fica, ela sorri. Mas tem alguém que ela não conhece? A gente nota que ela fica. Dos filhos? Sim, a maioria hoje ela fica... Depois ela vai lembrando, aí ela troca. Porque tem um amigo meu, estava até por coincidência conversando essa semana, né? Que uma das filhas ficou chateada. Porque ela esqueceu essa filha, né? A mãe lá. Aí eles explicam, não, mas ela não faz isso por mal, não. E o mais assim, né? Pra chatear essa filha. A mãe lembra da neta, filha dessa filha, mas não lembra da filha. Não, a mamãe troca tudo, mostra para a neta dela, vem cá, minha sobrinha, deixa eu mostrar a casa para você. Aí sai mostrando a casa. Ou então a gente chega lá, ela diz, olha, quase que você não me acha aqui. Eu digo, por quê? Porque eu já ia me embora para minha casa. Eu digo, mas essa casa aqui é a sua. Aí ela olha para a câmera, aí vê uma casa lá fora, ela diz, não, minha casa é aquela. Eu digo, não, sua casa é essa. Ela diz, pô, então eu tenho 2 casas boas. Eu digo, pois é, 2 casas boas, mas essa casa aqui é sua. Eu não sei se a senhora tem essa mesma ideia, mas eu acho assim, o filho tem responsabilidade com os pais até o final da vida.
e vira um ciclo. Agora a sua mãe é sua filha, praticamente hoje, né? Então vira um ciclo e você tem uma obrigação com seus pais. Sim. Eu considero assim, eu avalio, se a pessoa não é boa com os pais, ela não é uma pessoa boa. Ela não vai ser bom marido, Não, não bom pai. Eu não quero nem amizade com uma pessoa dessa. Se eu vejo que a pessoa não trata bem os pais, eu já considero que não é uma pessoa boa. Agora, olha, com certeza foi a formação. Tudo é. A minha mãe Se você recebeu tudo isso da sua mãe, você vai... Não é nem se sentir com obrigação. É uma coisa natural. Faz mesmo. Você faz por amor. É o verdadeiro amor, né? É verdade. Sim, Jorge, mas voltando à história da medicina, viu? Quando eu era adolescente, eu tive um primo de 2º grau que fez medicina. Antigamente era uma coisa, um feito na família. Eu tô com 40 anos. É muito tempo. Naquele tempo era... E mulher, né? Tinha muita mulher fazendo medicina? História, não, a história da medicina hoje está mostrando que praticamente não tinha preconceito de especialidade, inclusive, né? A doutora Angelita Gama mesmo fez uma entrevista que ela falou que para ela ser cirurgiã teve uma série de dificuldade, E aí, olha a turma bacana, o Antenor, isso aí foi na formatura. A senhora tá ali, né? À direita ali? Ó, a sua filha parece de muito batom vermelho. Não parece? Parece. Ó, aí tem cardiologista, tem a Lourdinha, que é chefe do transplante, do setor de transplante aqui de Terezinha, do Piauí, que faz mais a parte de fígado. Era uma turma pequeníssima, viu, que terminavam. Porque então, eu fui lá na sua festa, né? Foi de 40 anos, 40 anos. Ó, cadê a senhora ali? Vem aqui de saia, vem aqui na ponta, com os cabelos grandes. Da direita para a esquerda é a segunda? É. A Conceição Sá, a Sônia Santos. Teve alguns que já morreram. E olha só, o reflexo do que existe na sociedade. Aí teve colegas que não foi para frente, porque se drogou, vive hoje na faixa etária que nós estamos, internada. Quer dizer, o mundo sempre teve essas coisas e, claro, vai aumentando a população proporcionalmente, vai se aumentando os problemas, né? Mas aí teve história de, por exemplo, teve colega que foi morto pela esposa, que hoje a gente vê mais. Então, ao assim, contrário, que parece o que é... Interessante, doutora Simone, que a medicina é muito glamourizada, mas a profissão que mais se suicida é médico. Uma das profissões que tem mais usuário de droga é médico. Sim. Né? A profissão que as pessoas morrem antes da expectativa de vida é médico. Sim. Então o médico às vezes é muito glamourizado, ganha muito dinheiro, mas ele paga caro por aquilo ali. Paga caro porque tem uma parte da sua vida pessoal. Ele paga caro. E você às vezes Número deixa de divórcio, lado. qual é a profissão que mais se divorcia? É médico. Então fica na parte que você deixa muito sua vida privada em função da família, porque é uma carga horária que não tem limite. Isso é uma coisa que muita gente entra sem saber muito. Não tem, como por exemplo, porque você tem direitos e obrigações. Obrigações que comprometem, inclusive, até sua saúde alimentar, saúde física. Por exemplo, você está num campo cirúrgico, me deu aqui uma fome. Mas eu esqueci que depois você tem que ficar até o fim, nem que você desmaie por outro assumir. Mas você diz, eu vou tirar tudo aqui que eu vou comer. Eu lembro uma vez, eu estava até com o doutor Iglesias, né? Eu era R1. E na época que eu fui R1 de cirurgia, não tinha esse negócio de direito de residente. Eu nem tirei férias. Eu optei por não tirar férias. E às vezes a gente fazia 48 horas de plantão. Aí uma vez eu tava auxiliando pro doutor Iglesias, muito cansado, exaustos. Aí tem aqueles farabefos, né, que a gente faz no campo. Aí teve uma hora que sumiu a consciência que meu joelho dobrou. Eita, desmaiou. Não, eu não caí não, meu joelho só fez dobrar. Mas como eu tava no farabefo, eu não caí, né? Segurou. Aí o doutor Iglesias olhou assim pra mim, meu filho, você tá cansado, não tá? Eu tô cansado. Tô quebrado. Eu tô aqui de plantão desde tal dia. Né? E às vezes, outra coisa é que o médico ele se vê na obrigação de ganhar uma determinada quantidade de dinheiro. Só que quando você vai fazer a conta, por exemplo, uma pessoa comum, ela trabalha 44 horas semanais. Um médico não. Um médico, às vezes, ele trabalha 70. O dia tem mais de 24 às vezes horas. Às vezes ele dá um plantão atrás do outro. A agenda do dia tem mais de 24 horas. Eu lembro horas. quando eu era residente na Santa Casa de endoscopia, que eu tinha que pagar as contas, né?
Às vezes eu dava plantão 24 horas sábado, 24 horas domingo, e segunda-feira eu tava lá na residência, e sexta-feira também eu tava. Isso não é saudável nem um pouco. Não, e sobre essa questão do foco, do ganhar o dinheiro, eu acho que tem algumas áreas que não é que você não tem que se preocupar, mas o foco principal é no ser o bom profissional, porque o dinheiro vem como consequência. Vem. Você vê hoje, todas essas falas da vida atual, da formação médica, está se dizendo que vai ter muito médico que não vai se dar bem, infelizmente não vai. Mas, se ele, mesmo nessa fogueira que estamos todos aí, ele vai pela trilha do se dedicar, de fazer um currículo bom, de buscar estar nas pontas, que é buscar os melhores serviços, as melhores companhias, os a melhores orientadores. A senhora fez uma residência bem longa, né? Sim. Foi para a Espanha, não é isso? Sim. A senhora fez Eu fiz, olha, primeiro foi assim, eu tinha uma amiga aqui, muita amiga, que estudava comigo em casa, porque a gente era vizinha e tal, e ela era ligada a umas pessoas que tinham, tipo, parente deputado. Eu sei que abriram uns canal que ia pra gente fazer prova em Brasília. Mas eu não tinha essa vontade grande, mas ela assistia tanto, nós vamos fazer em Brasília, tem a passagem, tem não sei o quê. Tarará. E aí, eu sei que no final eu disse, não, mas eu não quero, passei, viu? E digo, eu quero São Paulo, eu quero ir para São Paulo. Eu tenho umas coisas assim que vêm por intuição, que isso é uma coisa diferencial por pessoa. Eu, às vezes, agradeço essa entidade superior a mim. Essas intuições que eu tive na vida, porque, olha, mulher, como você falou, eu cheguei aí para a Europa, morei 2 anos. Que era outra... Naquele tempo era um desbravar. Desbravar mesmo. Hoje já é uma coisa natural. A senhora né? A senhora chegou Eu fui com o bolso do CNPq. Era gasto? Era hepatologia e a endoscopia. E eu vou contar a história, o que eu saí daqui para fazer e chego lá. Eu, por minha intuição e minha vontade própria, eu mudei. E vou lhe dizer por quê. Bom, aí quando eu mudei essa história. É uma das viagens aí. É a doutora Terezinha Quirinho. É a Terezinha Quirinho? É, a Terezinha Quirinho. Quem é a outra? A outra é a Gláucia, que é clínica geral. Hoje ela é plantonista interna lá do São Marcos. Outra pessoa como a senhora alta astral, doutora Terezinha Quirinho. Terezinho. Pois é, eu converso com ela, viu? Nossas conversas tão engraçadas, que a gente ria, eu digo, Terezinha, se eu morrer primeiro, tu lembra que tu olha pra mim, aí tu diz assim, ela disse que queria descer, mas era dura, cheia do botox. Aí ela morre de rir, tu lembra dessa história? Eu digo, eu tô botando, que é pra me descer inteira, eu desço, mas é dura. Bom, aí eu terminei, perdi as provas de residente de São Paulo, e, por amizades, eu consegui uma carta aqui, que era do doutor Natan, que a minha mãe, Portela, a minha mãe, olha só, hoje ela tem 89 anos, mas ela já partiu para as pontas lá atrás. Antigamente o povo ou não se formava, ou a mulher ia ser o quê? No máximo tinha o curso de pedagogia. Ela não quis, ela fez contabilidade, um curso particular que tinha aqui, de um professor conhecido e tal. Com isso, ela chegou até a prefeitura, ela foi secretária do Petrônio Portela. E daí, a amizade, eu sou afilhada de uma das irmãs dele, que já morreu, lógico. E daí veio essa carta de apresentação para o Hospital do SUS de São Paulo, que era o Heliópolis, que eram 3 hospitais do SUS e tal. Quando eu cheguei lá, outra coincidência, o diretor era piauiense, que era um cirurgião famoso, doutor Salomão Scheibe, e o auxiliar dele, eu acho que ele era diretor técnico, o outro era o diretor geral. Era casado com uma dessas Tágera, daqui da família Tágera, que são tias da doutora Josélia, que é uma grande amiga minha, viu? A Josélia Tágera. E aí, eu lembro que eu não fui direcionada para nada. E o que a senhora escolheu? A gasto, por exemplo. Eu disse... Aí ele começou a fazer as ligações para o chefe de clínica. E quem estava lá... E ele pediu para descer, foi a doutora Edna Strauss, que é uma querida, é uma hepatologista de nome internacional, foi quem me botou de frente, e lá tudo dela era pesquisa clínica, tudo que se estudava lá dentro era fazer um protocolo de ascite, o protocolo da hipertensão portal. Quando a gente chegou lá, na minha época, foi 85,
existia o auge de pesquisa para ectozoonose, porque se descobriu esse foco aqui no Nordeste. Alguns desses pesquisadores eram mestrando ou doutorando lá na USP. E ela, como era de dentro da USP e era chefe lá do HC, então era um link muito grande. Então eu tive de contato com todos esses grandes profissionais da época, que escreveram sobre essas coisas todas, Mas a senhora fez aqui a federal, né? Eu fiz a federal aqui. Aí depois foi lá para São Paulo. Depois eu fui para São Paulo. Para fazer essa gastro, que foi ela que me aceitou de cara com esse convite, sem prova. E aí eu fiquei 1 ano nessa história, ela já me botou no esquema que eu fazia, o mesmo esquema de um residente, eu tinha responsabilidade de visita e tal. E aí depois eu fui e fiz a prova de residência no ano seguinte. Certo. Naquele tempo, olha, eu sempre gostei de clínica geral, clínica médica. Você era obrigatória a fazer 1 ano de clínica médica. Para poder fazer para depois fazer. Teve uma época que era 2 anos de clínica médica, para depois ir para a especialidade. E com isso aí eu ainda voltei, por isso que foi cumprido. Foram aí voltou de 7 anos do curso aqui e os 7 lá, incluindo até a ida desse serviço de Barcelona, que é um centro de hepatologia de excelência, que era o professor Rodez, que dita as normas até hoje nas condutas de hepatologia. E eu fui também assim, para lhe dizer, viu, que a gente estava numa reunião e ela disse assim, gente, eu visito esse serviço, publica com eles e tal, e nunca ninguém daqui quis ir. Eu digo, eu quero ir. De uma hora para outra, assim, do nada. Vocês tem gente aqui que é solteira, não sei o que, não, mas eu quero ir. Naquela história de que era uma coisa muito e tal. Pois, olha, em 6 meses eu estava com tudo pronto, com bolsa do CNPq. Aí vem as ajudas de amizade, eu viajei para Brasília para conseguir essas bolsas. Aí ela disse para mim, olha, Simone, em qualquer país eu tenho chance de lhe mandar para 5 países, que tinha os centros, né, grandes. Inglaterra, Itália, de fígado, Barcelona, Argentina e Estados Unidos. Agora você tem que falar bem a língua deles, porque se você chegar lá sem falar bem essa língua, você já vai ter muita dificuldade. Né, vai ter dificuldade da comunicação e também eles já te veem. É a mesma coisa do nordestino quando chegava no sul. Não tem diferença, você chega falando, era assim. Hoje já tem muito respeito, né? Que a visibilidade, o valor nosso já foi aumentando, graças a Deus. Mas quando eu cheguei em São Paulo, o povo perguntava se a gente comia calango. Gente do sul, eu digo, gente... Perguntava para mim também. Trocava as capitais. O Ceará é capital de Maceió, umas corriduras de minha gente. Vocês não estudam isso para fazer o vestibular. Só que eu fazia o contrário, né? Eu tirava onda, por exemplo, a pessoa assim, e aí como é que vocês jogam bola lá? Eu digo, com coco. A gente pega um coco, joga a bola, vai passando assim no meio nas carroças, aí tem uma bananeira, a gente puxa uma banana e come. Mete o pé no coco. Vamos lá jogar, né? Tem piscina lá não, tem só uns tanques de água. Eu fazia o contrário, né? Porque às vezes é uma ignorância de você não saber o que tem no seu próprio país. Pois né? aí, ó, deixa eu dizer, aí veio a mudança lá. Quando eu saí daqui, eu fui todo ok. Então eu escolhi, porque era mais fácil aprender o espanhol. Era um serviço de ponta igual a todos esses que ela falou, que as referências. E aí ela disse, pois você vai para fazer hemodinâmica hepática. Que, olha só, para tu ver as intuições e as coisas que vêm, porque assim, como foi que eu mudei essa história para endoscopia lá? Inclusive sabendo que podia estar contrariando ela, porque, lógico, ela fazia pesquisa clínica, esse serviço de hemodinâmica até hoje evoluiu para essa terapia endovascular, né? Para outras coisas, né? Foi um caminho longo. E até hoje o que você faz em hemodinâmica é o que eu vi lá, que eu disse, minha gente, eu não vou ficar aqui fazendo isso aqui. É para pesquisa, para estudo, a hipertensão portal, para lançar remédio. Não seria para atuar, né? Seria uma coisa altamente restrita, eu tinha que estar no serviço ou ficar lá com eles, que foi outra coisa que meu coração já dizia que eu não ia ficar. E como realmente não fiquei, fui super bem recebida. Era um ambiente também alegre. Naquele tempo, uma brasileira no serviço desse, mulher, era festivo. Eu sempre... gostei de andar com essas coisas, então era de laço, o povo estava aprendendo também. Porque tinha, sabe o quê? Quando eu chegava na porta do hospital, o povo anda mesmo muito arrumado, até porque o clima, né, é de meia. Tinha uma banca de brinco de pedra, bem na entrada. Eu saía de casa, me arrumava na porta, cada dia era um brinco diferente, colorido.
E assim a gente vivenciava tudo e tive contato com esse serviço de excelência. Aí quando eu passei na endoscopia e vi essa história que a hemodinâmica não ia, eu disse, não, minha gente, eu vou fazer endoscopia. Porque eles me botaram para fazer o mesmo ciclo da residência médica. Eu fiquei 2 anos, então eu cumpria, fazia visita. Altamente, olha, não senti nenhuma dificuldade, porque assim, na Catalunha, né, que a Barcelona é a capital da Catalunha, eles falam 2 idiomas, que até hoje ainda tem aquele movimento separatista. Em casa, né? As pessoas falam catalão. E na rua, com as pessoas que são os estrangeiros, tem que falar o espanhol, porque ninguém fala aquela língua. E no hospital era assim também. E o chefe dizia, aqui tudo, as apresentações é no espanhol, por causa dos estrangeiros. Você não dá abertura pela fica. Né? Mas você, na convivência diária, os colegas, às vezes, ficavam, viu? Falando, para a gente não entender. Eu não entendi aquilo. Ou pelo bairrismo mesmo. Não sabe falar a língua aqui, eu vou falar. Vou falar o que eu... E, olha, tinha umas coisas interessantes. Almoçar, na hora do almoço, você só podia depois que o chefe fosse, ia todo o grupo, se dirigia para o refeitório e ficava. E chegava lá, eles ficavam tudo no catalão, viu? E foi aí que eu aprendi um pouco, porque eu botava eu digo, eu vou entender, até porque quando eles estavam na hora do almoço, eles falavam sobre caso clínico, né? Era aquela hora mesmo que você termina. Sim. E aí eu comecei a entender, viu? E comecei a me meter em espanhol. Aí eles viram, essa menina entende. Ela está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo e está dando pitaco, né? Aí é isso que eu estou dizendo, assim, que as portas vão se abrindo e a gente tem que aproveitar e tem que se esforçar para dar sempre o seu melhor. Olha, na endoscopia mesmo, eu era muito boa na CPRE, viu? Tudo eu fiz lá. E era tanto que foi uma coisa diferenciada. Ele já mandava eu começar. Porque era coisa cirúrgica, né? Ele já dizia que eu podia ir começando. E os residentes de lá, ciumeira. Teve uma que chegou a me dizer assim, olha, por que vocês não pagam o preceptor para ir aqui para o Brasil ensinar vocês lá? Eu digo, porque existe essa porta. Eu estou aqui com a bolsa do meu país, foi dado ok. Eu não estava gostando da porque ele deu a oportunidade, porque eu tinha mão para aquilo ali, lógico, né? Não dava. Acabou não fazendo, né? Porque aí entrou a questão da radiação. A radiação, né? Foi, fiquei com medo, eu via muito lá, viu? Pois é. Alguns assistentes naquela tinham que ficar de repouso, protegiam, mas hoje acho que tem mais coisa, né? De proteção. Tem muito mais, não. Mas eu via, por exemplo, tem não? Tem não. Assim, o avental, você protege o pescoço. Não aumentou mais muita coisa. Tem alguns que usam óculos também de proteção, eu não uso, deveria usar. Né? Então eu já peguei muita radiação, né? Pois é, isso tem que ter cuidado, porque lá eu via muito afastar a técnica por causa de leucopenia. Aí depois voltava. Se bem que hoje, assim, os aventais, na maioria das vezes, são melhores, né? Eu comprei um específico, né? Para usar mais... Com mais proteção, mas é só o pescoço. Por exemplo, o rosto, você não protege. Né? A sua mão não está protegida. O seu olho não está protegido. A cabeça, né? Eu sei que eu, como mulher, o que eu mais visava, não tinha filho, era que eu ainda digo, meu Deus, será que eu vou me prejudicar com a história da maternidade, né? Aí foi uma das coisas que eu deixei também, porque eu acho isso que é o que vocês fazem hoje. Olha, eu já tinha essa visão lá, que, por exemplo, endoscopia é uma especialidade mesmo. Se você quiser se dedicar só a ela, já que você faz várias coisas, que você faz alta, farra baixa, isso tudo eu fazer lá. A CPRE, eu vou ter que fazer só isso. Vou viver de centro cirúrgico, sala, o que seja. Então, pesou aí a minha parte clínica. E aliou, né? Porque não ia ter tempo para fazer tudo. Né? Não ia ter tempo para fazer tudo. E vai pesando, precisa disso. Que o ser humano é uma máquina de surpresa, uma caixa. E que tem algo que te orienta. Você escolhe o bem e tem algo a mais que te orienta, que é o que vem lá de trás. É tua formação familiar, é teus pais. Meu pai, voltando a essa história da coisa, eu fui criada muito rígida. Rígida no sentido, eu nunca apanhei ele, não batia, mas era no psicológico, viu?
naquela coisa da disciplina. Aí você respeitava seu pai ao ponto quase do medo, né? Olha, Ou do medo mesmo, não, né? acho que o medo vinha na frente. Era o medo mesmo. Existia uma palmatória pendurada na parede. Ele Era só de lembrança. Olha, era só lembrando. E ele dizia que eu acho que eu já me esqueci. Ele falava assim, ele dizia que existia uma lei do Chico de Brito. Se alguém conhecer sobre essa lei, me passem, viu? Que ele dizia só assim, olha o Chico de Brito. Ele falava só isso aí. Eu sei que com isso aí, essa disciplina de andar certo. Olha, nunca ninguém me ofereceu maconha, mas já tinha maconha nesse mundo todo, tinha. Tinha. Olha, nunca eu fiz topless. Tinha o lança-perfume. É. Não tinha o lança-perfume na época? Sim, eu conto essa história para outros mais jovens. Digo, olha, lá na Espanha... Tinha o topless. O topless era natural. Eu cheguei aí para a praia com famílias. Tem gente que vai nu. O meu irmão viajou para lá e ficou, assim, achando muito interessante, porque tinha gente pegando transporte coletivo. Já tá assim? Nu. Pois ó. Aí nessa história do topless, eu chegava lá, fomos pra praia, e era uma família de amigos, e os pais dele foram, e todo mundo ficou sem sutiã, né? E aí o pessoal da família me perguntou, a senhora, e você não vai tirar o seu não? Eu digo, não quero não. Aí eu disse assim, meu Deus, eu aqui comigo, digo, olha, eu tô a quantos mil quilômetros da minha casa, aqui do Brasil, do Piauí. Poderia tirar, e eu ninguém já ia pensando saber, né? nesse meu velhinho adorado aí, viu? A disciplina que ele me deu. Eu digo, eu não vou tirar. Aí, mas para ele, né? Para ele, seria isso uma aí... ofensa. E mesmo ele não sabendo, a senhora, por respeito a ele, disse assim, não vou fazer não. Sim, Que meu pai, sim. Se meu pai soubesse, né? Eu estaria fazendo... Não só a minha não foi criada tirando a afronta roupa. a sua criação. E nem foi criada fazendo, porque o contraponto da conversa, porque eu fui lá, a senhora, na hora que eu disse isso, não gosto disso aí não tiro não. Aí ela disse assim, interessante, você lá no Brasil, bota a bunda de fora, no carnaval. É verdade. Ela disse, todo mundo sai no carnaval lá, e aí você não tira. Mas não é todo mundo. Eu digo, mas não é todo mundo. Isso não é um costume. Eles têm a ideia que a gente anda sambando no meio da do rua oba, de roupa oba. fora. É interessante isso. Por isso que eu digo também, olha, você não deve obrigar um filho seu a ir morar fora, mas se ele quiser, eu acho que é uma escola de vida. É uma cultura, né? É um contato com a cultura, com outra maneira de ser. Olha, o dia dos namorados não é o mesmo dia nosso aqui. Eu digo, aqui não é em junho, não. Não, tem um dia lá que o que é interessante. O homem para a mulher dá uma rosa e a mulher presenteia com um livro. Ah, é? Rapaz, tem essa tradição. Como, por exemplo, lá não se comemora, eu fiquei assim de não, porque eu tenho que ter o meu, não tem o dia do aniversário. Não. Você comemora o dia do seu santo. É tanto que a maioria das pessoas lá tem nome de santo, é José, que é José, é Maria, Montserrat. Montserrat é a padroeira da cidade lá de Barcelona. Então tem muita Montserrat, Miguel. Aí disse, não, hoje é o dia do meu santo, faz a festinha, meu chefe tinha o dia do São José. Eu digo, minha gente, eu quero achar meu santo, qual é o dia do... Porque eu tenho que fazer meu aniversário aqui, porque não tinha o aniversário no dia correto. Para você ver como é a história da riqueza, da religião, né? Outra coisa que eu vi, que hoje já é, naqueles tempos, as mulheres lá já casavam mais tarde. Que foi o que aconteceu comigo aqui. Que mas não era no Brasil era mais cedo. No Brasil era mais cedo. No Nordeste, mais ainda. Mais ainda. Minhas amigas todas têm netos, mas eu não quis trilhar por essa história. Eu queria ir focada nos meus estudos. Que é isso que eu só concluí a história do meu pai. Sabe o que ele dizia? O que eu ficava pensando, viu? Ele dizia assim pra gente, olha, para tu ver o valor que ele dava para estudo, viu? Ele dizia assim, quando eu morrer, eu não quero que bote vela na minha mão, eu quero que bote um livro. Aí eu ficava pensando, eu adolescente, viu? Eu disse, meu Deus, como é que vai fechar? Ele com essa mão e um livro na mão, dentro do caixão, que ele dizia isso. Não quero vela, eu quero que bote um livro, para ver o que ele dava de importância. Nossa, que interessante. Né? Com isso aí, ele barrou a história de namoro. Que aí eu vou lhe dizer que não eu, podia namorar para não parar de estudar. Não, você só vai namorar quando terminar o ensino médio. Só vai namorar quando tiver seu diploma. Aí, nisso aí, o que reflete o tempo da época? As meninas burlavam, muita gente casou, engravidou. Tinha negócio de fugir. Fugir. Minha mãe casou fugida.
Pois Porque é. a mulher também já fugia para conseguir uma vida melhor. Se livrar dos pais também, dos um pouquinho da rigidez, né? Sim, da rigidez e Mas tudo. aí cair da rigidez do marido. Aí caía na rigidez do machista, que você... A né? senhora falou de disciplina, e eu sei que a senhora agora tá focada, né, na melhora do estilo de vida, né? Como é essa questão da paixão agora pela corrida? Olha, eu vou dizer que essa Olá, coisa de atividade física... Olha eu... Pois olha, é uma paixão mesmo, viu? Cada corrida dessa, você fica querendo vencer seu A tempo. senhora corre que é 5 quilômetros? 5 quilômetros. Certo. Mas eu vou te dizer que começou lá atrás. Você lembra que eu disse que eu era Sim. pequenininha no ensino fundamental? Eu me metia dia de sábado, acordava cedo e ia para os treinos de vôlei lá do Colégio das Irmãs. E depois, minha vida inteira, eu sempre gostei de estar em movimento. Eu gosto de estar em movimento de gente e meu movimento físico. Isso é uma característica minha. Gosto de atividade no ar livre, sempre gostei, mas sempre frequentei academia, dança. Eu agora estou fazendo o quê? Essa corrida, eu faço um dia de cross, eu faço o funcional da areia, que é uma resistência boa, e mantenho ainda hoje um personal que foi desde a época da pandemia, que Sim. a gente se afastou de academia. Aí tem dia que eu chego em casa já de noite, ele está lá me esperando para mim não perder. Não pode Eu ficar faço parado, porque né? eu gosto. Para mim, além da saúde física, a mental é onde eu pego todo, além de que eu acho que eu tenho mesmo uma genética de... Tem hora que eu disse, eu sou incansável. Tanto que na minha casa, quando meu marido me vê deitada, Eita, assim, à tá noite, doente. ele diz, olha, vai hoje a sua mãe. Ele fala para Larissa, minha filha. Ela tá doente, porque quando ela tá aqui é indo pra rua, é procurando coisa, é fazendo Tem alguma coisa. coisa errada, né? Mas é da minha genética, do meu metabolismo. Eu gosto. Agora, mês sábado, vai ter a corrida na pista do aeroporto aqui. E a senhora vai? Vou, com lanterninha. 5 quilômetros. De 5 quilômetros. Aí, olha, é uma coisa que você faz um social, você conhece gente de outras áreas. Porque médico também tende a ficar muito... É muito bitolado. Bitolado por causa de que lê muito, termina lendo só suas coisas. Vai sair para um jantar, fica falando de medicina. E eu sempre busquei outras coisas. Eu não gosto de ir para um jantar e ficar falando de medicina. Eu sempre Porque a gente já fica o tempo todo falando disso, né? Você Sim, quer... e também a outra pessoa, às vezes, que Eu não gosto de amizade com pessoas assim, por exemplo, com músico, né? Sim. Que é o pessoal da arte, ou sei lá, uma pessoa da arquitetura, uma pessoa, porque você acaba... Pessoas de negócios, né? Sim. Tanto é quando eu fui fazer o MBA, tinha um MBA de saúde e tinha um MBA de gestão empresarial. Eu fiz o de gestão empresarial. Que eu queria ter contato. Lá tinha gerente de fazenda, lá tinha pessoal de revendedora, né? Até para você exercitar outras partes do cérebro, né? É uma coisa atual, você diversificar seus conhecimentos. Como também isso também faz bem para o cérebro. Eu faço muito esse investimento. A senhora gosta de gestão também, né? Gestão. Pois é, do SUS, apaixonada pelo SUS. Sim, sou apaixonada pelo SUS. Trabalhei durante 20 anos, fiz a pós-graduação de auditoria médica. E tenho orgulho de dizer que participei dessa formação do sistema de saúde que existe hoje. Na Espanha tem um equivalente ao SUS? Não. Não. O que é que a senhora acha assim, por exemplo? O SUS não tem esse modelo, né? Do SUS não tem na maioria dos países, né? Não. E o que é que a senhora acha, assim? Porque tem gente assim, o SUS não funciona, mas o SUS resolve muita coisa. Resolve. Agora, ó, a gente há de convir uma coisa, que é o modelo que eu acho que vai terminar sendo implantado agora. Medicina não é barata, a medicina é bem feita. É caro. A evolução que tem, você sabe, você é empresário, e a gente que é da assistência sabe que comprar material, Caríssimo. manter o material, você precisa de gente, de um corpo. Então, eu também sempre, quando eu estou aqui na minha lida essencial, eu estou sob esse olhar também, porque eu já transitei e a gente sabe. Sim. E o dinheiro é o mesmo. Quando eu digo isso, quer dizer o quê? O dinheiro que eu gasto em saúde, no SUS, que é essa questão do público, e lá hoje a gente já tem evoluído, mas é muito. Hoje você faz as quimioterapias que você precisa fazer dentro dos padrões, você já tem acesso à endoscopia, a depender até onde pode ir, você tem, que é essa triagem completa. E tem até outras coisas. Não é uma capacidade instalada, por exemplo, eu tenho CPRE em todos os serviços públicos do Brasil, não tenho, mas tem em alguns locais. Tem que evoluir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que com essa história de que é cara, dificilmente para um plano de saúde bancar
Não Pode vai. ser até o privado. Eu também tenho essa consciência. Tanto é que os Porque, planos estão passando por muita Olha, dificuldade. as doenças hoje, você vê, por exemplo, na pediatria, nós vamos começar aqui pela pediatria. Hoje as crianças com esses distúrbios psicológicos que As têm, TEAs, né? aquela Transtorno consultinha que espectro você pensa, autista tá bem agrega caro. uma série de outras coisas que essa consulta do pediatra, que você paga pelo plano, ela não cobre tudo aquilo ali, não. Então, eu acho que está chegado o momento, a população cresceu, que tem que se sentar e ver qual é a saída e as soluções. E as Que doenças é o que já estão existia mudando, né? mudando. É uma doença que eu vi na minha prática de endoscopista, né? As pessoas dizem, a experiência não conta do ponto de vista científico, mas às vezes as coisas são tão evidentes. Sim. Por exemplo, a esofagite eosinofílica. Eu lembro quando eu fiz endoscopia, você acha que se eu tiver visto um caso de esofagite eosinofílica, e é porque lá na Santa Casa o volume de criança era... Sim. Hoje eu tenho praticamente, toda vida que eu faço uma endoscopia, toda vida que eu faço assim, um dia de endoscopia, tem lá esofagite eosinofílica. Ou seja, a sociedade está mudando, a alimentação está mudando e as doenças estão mudando. A senhora acha que tem a ver com a exposição, com o estilo de vida, com a alimentação? Sim, eu acho, com tudo que a gente tem visto e evoluído na medicina, tem umas coisas que não muda. Essa coisa de estilo de vida, de o que você come, como você come, como que eu digo, até inclusive a mastigação. Às vezes chega uma pessoa no consultório que você vê que os dentes não estão em boa conservação, falha de dente, e ela come comida sólida. Eu digo, olha, tem que adaptar, porque a digestão começa na boca, né? Então, essas exposições, e vai terminar em quê? Em qualidade do que você come e como você come. Então, para a maioria das doenças, por exemplo, uma doença do século hoje, a obesidade, o que é que ela traz? Praticamente tudo. Toda doença. E vai impactar... Uma das principais causas de câncer hoje, né? Câncer, a parte vascular, o fígado. E o primeiro degrau do tratamento, seja com a evolução das drogas que estão aparecendo para controlar peso e tal, ainda é a atividade física e a qualidade da comida que você come. Vamos ver aqui o que é que o pessoal está perguntando, que tem muito a ver com o que a senhora está falando agora. Vamos lá, produção, de Pergunte ao Doutor. E no quadro Pergunte ao Doutor de hoje, viemos às ruas de Teresina para saber se os teresinenses sabem o que é fígado gorduroso, uma condição que afeta cada vez mais pessoas na nossa sociedade. Seu Rosenaldo, o senhor sabe o que é fígado gorduroso? Não. Não desconhece alguém com essa condição? Eu já ouvi falar assim, alguém que tem que falar o seu fígado gorduroso, mas eu desconheço, então. Não sei. Dona Cláudia, você sabe o que é fígado gorduroso? Fígado gorduroso. É um fígado gorduroso. Cheio de gordura. E Dona Milagres, você sabe o que é fígado gorduroso? A pessoa que come muita gordura, aí eu fico cheia de gordura, né? Mas me digam, vocês sabem como é que uma pessoa chega nessa condição? Comendo muita gordura, muitas coisas gordurosas. E o tratamento, Dona Milagres? Você acha qual é o tratamento que é indicado para a pessoa que tem o fígado gorduroso? É se cuidar, tomar. Eu tenho mais fé no remédio natural, né? Diz que o chá de alho é muito bom. O limão, a gente bota água, espreme água no limão e toma. É muito bom. E você, qual é o que você acha que é o tratamento? Deus livre, você vai ao médico, o médico diz pra você. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na O cabeça médico dela? vai lhe indicar. Comer verduras, fazer exercício físico, frutas. Comer frutas, bastante frutas. Dona Maria, a senhora sabe o que é fígado gorduroso? Mais ou menos, né? Pessoas que não se faz os exames, que comem comida inadequada, né? Aí cria gordura no fígado. A senhora sabe como evitar essa condição? Fazendo atividade física, né? O melhor meio, que eu até aqui onde eu sei, não tem remédio, né? Atividade física. Evitar comidas que não convém, né? Comidas frituras, excesso de bebida e outras coisas mais, que não estou lembrada aqui. Mas a atividade física é muito importante. Viu? E aí, doutora Simone, o que é o fígado né? gorduroso e como a pessoa pode desenvolver desenvolver, né? Ó, primeiro, chamativo aí, você vê assim que por mais que a gente tenha o nível de informação
Que aí começa até aquela coisa que você falou assim, do jeito que tem coisa que você pensa que está todo mundo se importando com você, a maioria tem gente que não está nem aí, não sabe nem que existe aquilo ali. A mesma coisa vai para a doença. Você hoje tem um nível de informação muito grande, as pessoas têm acesso a informática, mas às vezes é para aquela informada do TikTok, porque hoje o acesso é grande, você saber o que é um fígado gorduroso, o que é causa, né? Mas as pessoas que vêm ao consultório é que ficam mais sabendo daquilo ali. E mesmo assim, falta a conscientização para as atitudes que precisam ser, porque realmente, olha, é outra coisa interessante que eu vejo nesses anos todos que faço também a patologia e que agora virou um pouco essa história de que a causa maior passou a ser isso. Que quando eu comecei eram os vírus, né? Que era hepatite C, Cirrose B. hoje a principal causa é esteatose hepática, fígado gorduroso? Sim, porque os vírus nós estamos sob controle total. Você já pode falar de cura de hepatite C. Nós viemos de uma história longa de vários medicamentos. E até doloroso, que às vezes tinha tratamento, que o doente se internava, porque tinha anemia, porque baixava leucócito, no caso da hepatite C. Depois com as vacinas, tá abrindo, que ainda precisa, ainda muita gente se vacinar, ainda tem gente que não tem o conhecimento, não vai buscar, mas chegamos agora à história da gordura, que é a doença do século. E uma coisa que é importante a gente chamar a atenção, que é isso. O fígado, ele faz parte desse contexto da gordura corporal. Porque, às vezes, o doente vem com o examezinho, né, dizendo que tem a gordura, aí você pergunta, você vê lá na história, ele é um hipertenso, ele tem, às vezes, até o pré-diabetes ou diabetes, e você vê a pessoa na frente da gente, sobrepeso ou obeso até. Aí você vê logo, a pessoa está preocupada com o fígado e não vê o foco que a doença está inteiramente no corpo todo. Você tem que tratar a doença geral para perder essa gordura do fígado. A gordura do fígado, as causas principais, você pode ter a esteatose, que é o nome científico, né, da gordura, do depósito de gordura, e pode ter, a depender da evolução disso aí, de você não estar usando os freios de mão, as atitudes que tem que ter, que é o que eu vou detalhar um pouquinho mais, você pode chegar à inflamação da célula, que é a hepatite por gordura, que é a esteatohepatite, que já é um grau que chega à cirrose e até o câncer de fígado, porque toda fibrose hepática, por bebida, por vírus e agora por gordura, você pode, porque há uma degeneração, a cicatrização, houve uma agressão da célula do fígado, a depender da extensão dessa degeneração, dessa agressão, você vai ter as disfunções, que aí você pode, desde, por exemplo, eu estar aqui muito bem, obrigada, aí eu vou fazer um check-up, descubro que meus testes de função tem um grau de inflamação, ou eu estou e começo a ter um edema nos pés, que é o inchaço, amarelo o olho, e até água na barriga ou hemorragia digestiva, que são os estágios finais que, mesmo que eu consiga tirar o fator agressor, quer dizer, eu vou emagrecer nesse estágio aí, né, que eu estou dizendo, não tem cura. Você pode ainda ter condições de ir para um transplante, que é trocar o fígado. Então, a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Porque tem aquele pessoal que está com esteatose leve e acha que aquilo ali não tem importância. Não tem só que aí depois não. ele passa para o estágio moderado, depois passa por um estado avançado, né, uma hepatopatia, né, que é as gradações, e aí ele só vai acordar ou tarde demais, ou quando o tratamento é mais difícil. Já é mais, né? E o que é que as pessoas, por exemplo, teve uma senhora que falou que as pessoas elas entendem muito pouco de dieta, na verdade, né, de alimentação. Aí ela falou que é comendo gordura, não é, né? O que é que a cervejinha, né? O que é assim, as alimentações que levam ao fígado gorduroso, a esteatose hepática? É um conjunto de coisas que a gente chama hoje do autocuidado, viu? Porque quando eu escolho, porque também é escolha, tem gente que às vezes até sabe, por exemplo, o alcoolista, o alcoólatra. Ele às vezes tem gente que a gente vê que tem um nível, é produtivo, mas ele não consegue parar. Que existe as alterações alimentares, que são distúrbios de alimentação. Tem gente que come por compulsão, come por dependência, tem gente que não sabe parar de comer um chocolate, come
conhece todas as doceiras da cidade, fazendo bolo e comendo, né? E sabe, não gosta, não faça atividade física. Aí tudo que ele comer de processados, de comida que não é só gordura, é o doce, é a massa, que açúcar está embutido também nesses alimentos, que a pessoa pensa que açúcar é só o açuquinho doce que bota na boca. Não as farinhas, as tapiocas, os então, cuscuz. Assim, cerveja, na verdade, né? Que o pessoal pensa, cerveja também. Aí é que vem, se associar da bebida alcoólica, você vai somando problemas. Se você tiver um vírus desse que você não tratou, não sabe que tem. Então, assim, é interessante que você vá ao médico em alguma época da sua vida, se você tem algum desses critérios, para ter a orientação. Olha, eu não gosto de atividade física, eu estou engordando, eu como. Olha, hoje a gente está caminhando muito até para detalhar a pessoa que, por exemplo, tem um vício de comer só de noite. Tem gente que ataca a geladeira de noite. Ela vai engordar mais. Tem todas essas às vezes como o dia todinho certo, mas à noite... passa o dia, não como nada e vai descontar. Isso tudo a gente tem que conversar e tentar uma reeducação por as mídias e no consultório, que às vezes é difícil, né? Doutora, mas eu saio de casa tantas horas, digo, olha, por você leve na bolsa, por você comer uma fruta que seja no meio da manhã, no meio da tarde, porque o cérebro é que comanda tudo isso, esse feedback, está vazio, estou com fome. E a sensação de fome é que é ruim. A gente come por quê? Porque não aguenta aquilo ali. Aí você come o que está na sua frente. Então, leve a fruta. Que você... É bom não ter em casa, né? Às vezes, por exemplo, se você não aguenta se controlar com chocolate, não tenha chocolate em casa. Se bem que hoje tem o danado do iFood, né? Aquilo ali foi uma coisa que está atrapalhando muito também. Que a comida... Que a facilidade... O acesso muito fácil, você vai ali no celular... chega na sua mão e come rápido, come errado, já começa aí. Aí vem as gastrites, a má digestão, que não é só o fígado, tá vendo só? Que engloba com essa história da comida. E essa questão do iFood, uma das coisas que me impactou, quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, na época da Disney ainda, eu já fui adulta. Que a gente sempre tem da leitura médica, os Estados Unidos é que comanda tudo, assim, em termos de estar norma, porque eles são sérios nas pesquisas. E quando eu cheguei lá, me deparei com aquele gente obeso, daquela barriga de verdade caindo, mesmo, né? E eu disse, meu Deus, eu achava que aqui todo mundo era... Para você ver como uma coisa não é tão simples também, viu? Não. E foi na época que explodiu o McDonald's, que está no mundo inteiro, e que... Eu acho que os mediterrâneos, porque eu tem via a dieta lá... mediterrânea, né? A dieta Marsh, né? Não, isso que eu vou falar já da minha vivência lá, eu não vi essas pessoas gordas. Eles mantiveram essa cultura de comer. Sim. Logo, ainda hoje tem, né? Essa história do primeiro, segundo prato, que você bota só come aquela menos quantidade. Carne vermelha, né? Come mais muita peixe, folha. Muita folha, muita verdura. Toma um vinhozinho, mais pouquinho. Toma vinho. Olha, essa questão do vinho, que termina com a história da educação. Outra coisa que me impactou. Quando eu cheguei lá, no restaurante do hospital, isso você deve ter visto também, a geladeira tem vinho, tem todas as bebidas alcoólicas. Sabia? E eu ficava pensando assim, olha como minha cabeça era, eu tinha o quê? 20 e tantos anos, né? Eu dizia assim, um digestivo, né? É só aquele drink. Aí eu pensava, meu Deus, se lá no Brasil tivesse um negócio desse, uma geladeira de cerveja, o pessoal ia trabalhar dentro do hospital, ia ficar estirado no chão, não ia voltar mais para a sala, não tem condição. Eles lá bebem, mas é o drinkzinho. É como se fosse um digestivozinho. Mas, no entanto, aí vem a outra história. Lá, como eles têm muita questão do frio, eles bebem com mais frequência, que é a continuidade. Aí você vê mais a cirrose por álcool do que por gordura. Olha só, que lá também as pessoas, você sabe disso também, elas caminham mais, andam mais de bicicleta, porque tem condição de viver assim, né? O trânsito não é tão caótico em muitas das cidades. Então, as pessoas, é um dos caminhos também, é mais uma prova de que a atividade física é importante. Hoje, uma armadilha que eu vejo também, por exemplo, a senhora falou dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, que dita, né, o que as pessoas devem comer, lá já tem, assim, tem vários livros, documentários falando disso. Há uma pressão da indústria muito grande. Então, não, leite é bom, então fica empurrando. Assim como hoje a indústria farmacêutica, ela quer que as pessoas fiquem doentes.
Por exemplo, né? É polêmico, mas é a verdade. Sim. Tem gente que chega no consultório com hipertensão, pré-diabetes, esteatose hepática, aí ela quer tomar remédio para as 3 coisas, Sim. quando na verdade a doença dela é só emagrecer. Sim, Emagreça. Sim, Então ela quer um milagre para não ter o esforço. sim. E muitas vezes o médico passa esses remédios, ele não tenta nem a mudança do estilo de vida. Quando na verdade você tem que dizer, olha, você está gorda. Sim. Hoje, assim, as pessoas têm uma ofensa de dizer a verdade, olha, você está gordo. É. Olha o tamanho eu falo, olha o tamanho da sua barriga. Não Você está pode gorda, a a sua barriga. doença está aí. Então, às vezes, a pessoa não quer dizer a verdade, que eu acho que é a questão do amor, até pelo seu paciente, né? Sim. É falar a verdade. Você está obeso, você está gordo. Não adianta ficar dando remédio para refluxo, a pessoa fica tomando os esomeprazol da vida, sei lá, qualquer um desses, fica tomando antihipertensivo, aí toma remédio também para hipercolesterolemia, aí toma hipoglicemiante e a doença não trata, que é a obesidade. Não trata e depois vem de novo porque está com efeito colateral. Aí vem um monte de coisa. Porque você começa a alterar as taxas hepáticas. Então, assim, aí eu lhe digo de novo a mesma coisa. Gente, olha, é questão de conhecimento. Você tem que ler, E de não se entender. iludir também, né? Segundo, Tem que ter fica autocrítica. tudo bem claro quando a gente vai vivenciando, a gente como médico mesmo e com o passar dos anos, que tem muita coisa da indústria, sim. Tem. Ó, Por uma exemplo, coisa que eu desde cedo conversava comigo mesmo, eu digo, minha gente, olha, um antiácido, que é um milanta-plus da vida, um hidróxido de alumínio, magnésio, ele não tem mais função. ele não trata nada, né? Mas ele tem. Mas ele tem para a Mas agudazinha ali, tá o que sentindo eu quero mal. lhe dizer é o seguinte, que o fato de eu ir evoluindo na Não quer dizer que potência o que do ficou para remédio, trás não tá bom, né? na potência do remédio, na tal história de efeito colateral, que isso que é o importante da indústria farmacêutica, é criar opções que sejam mais eficazes, efetivas e que tenham menos efeito colateral. Não quer dizer se eu estou lá numa selva, eu não vou tratar uma má digestão com um antiácido. Ele tem o papel dele, por exemplo, um bloqueador de... Que estão usando a longo prazo sem tratar a doença, né? Sem modificar esses hábitos, né? sem Que é outra modificar, história. Nós que é o- estamos é o falando aqui do principal. fígado, mas na gastro, eu posso até dizer que É tudo gastroenterologia tem é que tudo começar ligado, por né? esse estilo de vida. É. E estilo de vida aí nós vamos ver... uma vez eu assisti uma palestra do nutricionista mesmo, ele falando sobre a história da alimentação na humanidade e a história da obesidade. O homem primitivo, ele caminhava mais e comia só ervas. Ele caçava, ele Tinha que caminhava, caçar tinha que pra comer, né? caçar, caminhar. E então as pessoas não eram tudo magrinho. Ele fala da mesma história do boi, o boi magro, é aquele boi que fica solto no pasto. O boi gordo é aquele de venda que tem vai lá confinamento. Olha, é aquilo que você diz, você tem a pesquisa científica que precisa ter, vai nortear com números, que os números não mentem, né? A pesquisa é séria, mas tudo vem aí da prática, da vida prática. E, olha, um exemplo é essa coisa que nós estamos estudando muito agora, que é a história da desbiose. Sim, que, Do por exemplo, o trânsito omeprazol e aumenta a incidência de desbiose, Pois é, então você tem... de supercrescimento bacteriano, porque o ácido não vai ter então, a função, assim, né? de novo, cai no conhecimento. É uma coisa O atrapalhando, médico causando tem outra. que estar estudando, tem que estar... para poder... Ele vai ter os melhores resultados e vai ter seu retorno. Uma coisa que eu acho que está atrapalhando também, né, que é essa desconstrução, que é uma coisa que me irrita. É o tal da positividade do você aceitar o seu corpo. As pessoas acabam desviando a coisa. Hoje você não pode chamar gordo de gordo. Você não pode chamar obeso. Não, ela tem que se aceitar. Não tem que se aceitar, que ela é uma doença. E é uma doença que tem tratamento. Por exemplo, você tem um diabetes tipo 1. Você é doente. Aquilo ali tem cura? Não. Obesidade tem controle. Sim. Aí existe aquelas modelos obesas, meu Deus. Aí a pessoa ainda vai colocar que é linda. Eu acho isso uma afronta, uma ilusão e uma falsidade. Porque não são lindas. Elas são doentes. Então hoje, diferente de você se aceitar. Por exemplo, eu sou careca. Eu me aceito. Mas a minha calvície vai causar doença? Vai fazer eu ter um câncer? Vai fazer eu ser hipertenso?
Vai fazer eu ser diabético? Não, mas a obesidade faz. Aí hoje você fica glamourizando obesos. Obesos. E às vezes quando você vai criticar o obeso, ele quer te processar, sendo que ele é uma figura maléfica para a sociedade. Porque ele está propagando uma coisa que está adoecendo as pessoas. É diferente você se aceitar e você fazer uma apologia de uma doença. Porque o que está acontecendo hoje é isso, é uma apologia da doença. Né? E eu acho isso muito maléfico para a sociedade. Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, minha opinião é a seguinte, que realmente é complexo, do ponto de vista que o engordar em si, ela envolve uma série de outras coisas. Né? Além da genética, porque se você vem de uma família de gente gorda, se cuide melhor, Sim. que você vai ter tendência a ser gordo. Né? Minha família do meu pai é toda de obeso. Um irmão meu é obeso. Então você tem que se cuidar bem, então, porque você é um candidato a ser, se você se largar. Não, se eu comer, eu como. Se eu comer muito, eu engordo. É a mesma coisa do alcoólatra. Se você tiver pai alcoólatra, pai tabagista, você não aprenda. Queira não aprender, porque a chance de você adquirir aquilo ali vai acontecer. Isso é o autocuidado. É o autocuidado, que vem do conhecimento. Aí tem, envolvendo isso aí, que é a genética, aí vem uma coisa que eu acho mais complexa, que é o contexto social, psicológico, Sim. que se entranha aí. E tem já até, sobre essa história da dependência alimentar, tem gente que tem uma dependência de comida, de doce, como é um drogado de outra droga qualquer. Sim, é o difícil. álcool, isso já está a nível de conhecimento de neurotransmissores, que é diferente. Por que que eu bebo e não me torno dependente de você sim? Que é a genética, né? A mesma coisa. Tem gente, não tem gente, esse fulano é magro de ruim. Não tem essa história? Aí eu gosto sempre de contar essa história do magro de ruim com esse artigo que outro dia um colega comentou. Eles são 2 cirurgiões daqui, viu? No centro cirúrgico. E aí, eles lá se trocando, olhou para o colega que é magérrimo toda a vida. Aí resolveu perguntar, rapaz, o que é que tu faz que tu... E o outro é mais... O que é que tu faz que tu é tão magro, a vida inteira só te vejo magro? Diz, olha, faz bem 30 anos que eu não como doce, não como bolo. Aí ele diz, não, o outro, viu? Mas desse jeito, como é que eu vou deixar de comer o creme de leite condensado da minha mãe? Então você não vai deixar de ter o bolo, a história da memória afetiva, né? E ele disse, outra coisa, eu antes de trabalhar aqui, eu corro todo dia 12 quilômetros, parece. Aí o outro que tá no outro não pode, né? não, pois para mim eu tenho que comer, porque eu me sinto prazer com aquilo. Você tem que abdicar, que aí né? Tem uma coisa assim, que quando chega na doença ou no adoecer, e isso às vezes, nós já estamos começando a ver na criança, né? Uhum. Criança com obesidade mórbida. Mas a criança aprende pelo exemplo. Aí sim. Na maioria das vezes que a criança é obesa, é porque os pais são obesos, ou então porque fica dando coisas para quietar a criança. Dá um biscoito para esse menino. Ou então é aquela história do social. Hoje a gente vive numa sociedade que os pais não, né, a maioria não vive. A pessoa que precisa trabalhar os 2 fora, que deixa os meninos de qualquer jeito, que tem que levar o lanche de qualquer jeito. Aí o estudo é causa e consequência. Então, assim, eu termino dizendo isso, que o autocuidado é importante, porque existe uma conversa que eu acho que a gente tem que ter essa conversa interna, que eu acho que isso também é um pouco de sabedoria, que às vezes a pessoa adquire quando já está mais maduro. A gente tem que buscar isso sempre, falar para as filhas, olha, você às vezes quer isso, mas converse que isso aqui tem consequência, você tem que parar e não ir adiantando isso. E eu tenho que conversar isso para mim. Eu sou uma doente metabólica. Então... Tem que conversar. E o investimento no esporte, sim, né? Daí é que quando eu estou pensando, hoje eu estou cansada, não é que eu vou. Isso aqui para mim é remédio. Isso aqui para mim, eu estou pensando na minha longevidade com autonomia e independência, que é outra coisa que eu, Simone, me preocupo muito, mais ainda hoje. Porque a gente está caminhando para um mundo que a gente não sabe se... Antigamente você vem do tempo que você tinha não sei quantas pessoas para lhe cuidar, que tinha aquelas domésticas eternas. Hoje não que ia tem ficar. mais. Ou então você vai ficar no asilo, que tem asilos bons, tá tudo bem. Mas enquanto eu puder estar caminhando, decidindo minhas coisas, e eu tenho que investir nisso aí, no que eu como, quando eu estiver achando que eu vou comer esse doce.
sei o quê, eu boto isso na frente. Olha, eu tenho que fazer isso. Claro que você não vive 24 horas, eu não vou para um aniversário, eu até ensino essa dica nos pacientes, viu? Eu digo assim, ó, quando você for a uma festa, eu ensino às vezes, sabe o quê? Gente que às vezes não é para beber mais, eu digo, olha, pois você vai para uma festa, é da casa do seu amigo, leve sua latinha de cerveja sem álcool, que não é totalmente sem álcool, e passe cedo lá, entregue, digo, olha, isso aqui é a minha para botar na minha mesa. Você tem várias maneiras de se sentir feliz e não estar fora da Não tá história. fora, né? A outra coisa é isso de coma sua comidinha de noite, que, ó, essa coisa que os antigos diziam, hoje a gente diz mais ainda. Comprova, a comida noturna é a pior para tudo. Eu também explico isso aqui para os meus pacientes. Por várias vertentes. Primeiro, o refluxo. Você come, dorme de barriga cheia de comida sólida. Que passa quantas horas para digerir uma comida sólida no estômago? É pelo menos 8 horas. Porque que na endoscopia diz que você tem que chegar em jejum de pelo menos você não pode comer. E a gente não passa aparelho aí, que chega e o cara diz assim, doutora, eu estava em jejum. Eu digo, vou lhe mostrar, olha o bolo de comida que está. Você comeu tarde. Ah, foi. Eu comi 10 horas da noite. Ele pensa que comeu, foi dormir, não botou mais nada, está em jejum. Não está em jejum. E essa comida, ela reflui, e essa comida, pelo tempo que ela vai ficar ali, ela é mais fácil de absorver tudo. Então, é por isso que se diz que é a comida que engorda mais, né? Não tem aquele ditado, eu acho que assim, é o café da manhã como rei, o almoço como plebeu e o jantar como mendigo. Sim, tem a ver com esse esvaziamento. Isso é autocuidado, é entender. Mas a pessoa tem que ter a autocrítica, né? De dizer, gosto até, viu, quando eu tenho pacientes que são engenheiros, que vêm por refluxo, eu digo, olha, foi bom que eu sou engenheiro, vou lhe explicar aqui uma coisa. Isso daqui, da boca ao ânus, é um sistema de vaso comunicante. Se eu tenho um mecanismo falho bem aqui, que eu tenho uma hérnia, eu tenho esofagite, é fácil agora você entender que se eu encher muito isso aqui, vai sair por onde? Por onde é mais fácil, por uma porta que está aberta. Então, se você entender isso, você vai entender porque eu estou lhe dizendo que você tem que comer pouco, não pode encher muito. Poucos volumes. E isso é pro resto da vida, já que não tem uma condição de corrigir cirurgicamente, mas tem um mecanismo. Ou então você vai ficar tomando remédio, se expondo aos efeitos colaterais que hoje. Isso a gente vai descobrindo com o passar dos anos do uso. E a indústria os bloqueadores, a indústria é muito vai tendo outros problemas. Então é melhor você... E você vê que na prática, a maioria a gente corrige se ele é disciplinado. Corrige. E entendendo, que é outra coisa que eu volto aqui para finalizar o que eu estou dizendo. O conhecimento, ele tem que chegar lá da maneira correta também, viu? E isso, às vezes, no dia a dia do médico, a gente está tendo uma certa dificuldade pelo tempo. Alguns colegas parecem ter mais dificuldade do que outros. Porque não dá para você convencer alguém com 5 minutos de consulta. Com 5 minutos de consulta. Né? Aí entra naquela história do convênio pagando muito pouco, o colega tem que atender. É uma bola de cor, mas você tem que primar sempre pela qualidade que você está ofertando. E isso é que eu vou lhe dizer, hoje, nessa tão falada crise de geral, que é a turbulência da mudança geral de tudo, de conceito, né? Isso tudo de medicina. Você manter seu padrão de qualidade, ele mantém vivo, e isso também é outra gratidão que eu tenho. Eu, como outros colegas, até hoje, nunca cheguei para dizer, doutor, hoje não tem ninguém marcado para a senhora. Então, isso eu acho que é fruto do que a gente tenta fazer num trabalho em cima de um aprendizado bom, da dedicação. E seus pacientes são apaixonados. Eu lembro, né? Quando eu cheguei aqui em Teresina, que a gente abriu o hospital, a senhora está aqui desde o começo, né? Que começou a senhora, o doutor Zé e o doutor Dimas. Foram os 3 primeiros médicos aqui do Hospital Gastrovita, né? E na época eu era desconhecido, tinha chegado, aí às vezes eu ia fazer os exames da senhora, aí os pacientes diziam por você, não quero fazer com esse médico aí não, só faço se for com a doutora Simone. Aí com o tempo, foi, né? Com o tempo, mas... E os pacientes diziam, isso aí são apaixonados, os pacientes da doutora Simone são apaixonados. Olha, deixa eu lhe dizer, essa lida médica desses anos todos, para mim também, eu também verbalizo para eles me têm como uma amiga, porque, olha, eu acho que não tem uma situação de maior fragilidade da gente que não seja a situação da doença. Sim. E é uma situação, pode ser uma gripe, uma cor mais séria ou mais grave. Você se entrega a um estranho. Sim. Você não sabe quem é aquela pessoa, qual é a dedicação que ela vai lhe ter, mas ela vai
melhorar, lhe curar, ou, que é o que a gente não quer, pode até lhe piorar. Mas você chega e acredita e se entrega. Então, essa relação, para mim, é uma coisa assim divina. Eu tenho o maior respeito. É a pessoa que me paga, que paga o porteiro, que paga tudo do que da minha subsistência hoje. Quer dizer, meu trabalho é em cima de uma alma, de um ser humano. Que realmente não é, eu não trato o sintoma, é a dor do pé, você tem que estar tratando a pessoa. As pessoas não são separadas, não é como uma máquina que então, separadinha. Não. Eles vão vendo isso e vão criando aquele vínculo de amizade, porque vê que você está tentando não só lhe ouvir direito, vão lhe dar atenção e o cuidado, que eu acho que é a premissa base da profissão médica. É verdade. Existe uma palavrinha que eu gosto muito, que está dentro do Código de Ética Médica, que foi outra vivência que eu tive. Eu passei 10 anos dentro do conselho. E, inclusive, não existia mulheres, viu? No conselho, era um clube do Bolinha. E aí, quando eu cheguei aqui, nós fomos convidados, entramos 5, foram as primeiras mulheres do conselho. Para mim, foi uma experiência importantíssima, porque, olha, essa vivência de julgar é importante demais. Sim. Julgar o outro é um aprendizado. Sempre julgamento tem 2 lados da história. E dentro do conselho tem o código que rege. Você não pode ser subjetivo ou usar sua emoção. Porque então, esse do conselho, a vivência, traz também essa cor do zelo, que é essa palavra que tem lá, viu? É uma palavrinha pequeníssima, mas eu acho que é importantíssima em tudo que a gente faz. Sim. O zelar. Zelar, eu sou zelador. Eu zelar e fazer meu serviço bem feito. Isso não faz até você se estimular, até querer pagar ele melhor? Sim. Às vezes até assim, eu vou pagar melhor essa minha doméstica, porque ela faz a mais, me satisfaz. É o zelo da função. E para a médica, então, minha gente, esse zelo pode ser nas condições mais adversas. Eu estou lá, eu estou embutida, eu estou dentro de uma urgência daquela, que é uma HUT da vida, urgência qualquer, que é hoje reflete a violência da cidade, a condição humana ruim, que é o social, mas eu estou lá para servir. Eu tenho que chegar lá embutido que meus problemas da minha casa ficam lá na minha casa e eu estou aqui como um personagem. Por isso que as pessoas são apaixonadas pela senhora. Bora ver uma pessoa apaixonada pela senhora aqui, o que ela tem para falar. Olá, meu nome é Milene, eu sou sobrinha da Simone. Simone é casada com meu tio, que nos presenteou com essa pessoa muito especial. Simone tem um coração generoso, é uma pessoa que ajuda todos ao seu redor. É uma profissional excelente, dedicada no que faz. Ela é um presente de Deus na nossa vida. Simone, eu tenho muito que agradecer você pelo seu carinho, pelo seu cuidado, pelo seu amor conosco. Obrigada por tudo e saiba que seu valor é muito grande para nós. Te amamos. Um beijo bem grande. Eita, vocês têm dessas, é? Tem dessas. Agora a gente aqui, hein? Agora a senhora é bem extrovertida, mas para a gente conseguir tirar alguma coisa da sua filha, da Larissa. Eita! Deixa eu ver. E vai parar. E do seu esposo também. Vixe, Maria. Oi, mãe. Passando para dizer que lhe admiro muito por ser uma mãe maravilhosa para mim, pela sua dedicação e determinação com seus estudos, com o trabalho desde muito nova até hoje, pela sua energia e leveza para levar a vida, sempre animada, e o seu cuidado com a mente e o corpo, buscando sempre coisas novas e se dedicando às suas atividades físicas. Também o seu carinho com as pessoas, por inspirar o bem ao seu redor e levar alegria por onde passa e muito mais. Eu tenho muito orgulho da sua história, da sua trajetória pessoal e profissional. Tenho muito orgulho. Beijo meu e do papai. Te amamos muito. Ele falou. Não. Pois é. Tem mais, minha gente. Agora eu tô sabendo que minhas coronárias são boas, viu? É o teste ergométrico moderno. Simone,
Você é uma profissional admirável, busca sempre melhorar seus conhecimentos para levar qualidade de vida a quem precisa. Em casa, é uma esposa dedicada e atenciosa, uma mãe muito amorosa. Eu e Larissa desejamos sempre o melhor para você. Beijos. Meninos, fecharam aí, viu? São tímidos, né? É. Eles são bem tímidos, né? Você conseguiu, você realmente pode se considerar um astro do podcast. Conseguiram fazer essa proeza, porque ele realmente não gosta de falar, para ver como é a história dos opostos atrás, né? E a senhora é o oposto dele. É, e por isso que dá certo, porque junta as qualidades de um com a qualidade do outro. Sim. E os defeitos vão ficando lá para baixo e convivendo bem, que a gente tem que juntar diferenças, tá certo, pois vamos para frente, vamos juntos. Tem essa questão dos opostos, mas os valores geralmente são os mesmos, né? Sim. Por mais uma pessoa é extrovertida, né? O outro não é, como lá em casa também é assim, né? Eu sou desse jeito assim para fora e a minha esposa não quer. Agora, para eu convencê-la, né? Que ela tem que gravar uns vídeos. Nossa, eu tô batalhando nisso há muito tempo. Parece que eu convenci. Dessa vez, mas assim, as pessoas às vezes não querem, né? Cada um tem sua maneira, né? Um tem uma maneira de demonstrar as coisas, o outro tem outra, né? Isso aqui é interessante, aquela história no começo da nossa conversa, quando a gente fala assim, que tem falta de limites hoje. Essa falta de limite coincide, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, é o respeito. Sim. O respeito para a diferença. Se eu lhe respeito e eu me respeito, nós vamos se dar melhor. Sim. Isso em tudo, é no casamento, nas relações de trabalho. Sim. Onde você esteja, eu respeito você como você é, porque o ser humano, apesar da gente ser de uma genética só, mas a alma é que faz a diferença. E a alma faz a diferença e é o mais importante. E eu vou até comentar aqui, olha, eu tive uma vivência agora, triste, mas me fez refletir uma série de coisas que culmina nessa história da alma, que a gente tem que valorizar sempre a alma. E a alma humana, onde quer que você seja, às vezes você está com um funcionário seu, e você até por condição ou outra, você ignora certa situação, mas às vezes ele está escondendo alguma coisa que ele estava precisando de ouvir uma voz melhor, ou alguma coisa assim. Eu perdi uma tia agora, viu? Que era uma pessoa muito ligada a mim, solteira. Eu tenho 2 situações de gente longeva. Ela ia fazer 90 anos agora, em dezembro. Morava só por opção, porque ela nunca casou. E tinha uma vida que essa história me ia. Digo, eu vou pedir que minha morte seja como a dela. Porque ela foi autônoma e independente até o último dia que ela foi vista, que foi tipo assim, quarta-feira. E nós encontramos ela em casa no domingo. E ela já tinha morrido provavelmente de quarta para quinta. Mora perto de mim, eu tinha muito contato, ou comigo ou com os outros sobrinhos, todo mundo sempre junto. Então era uma coisa natural, às vezes passar 3 dias que ela não me ligava, eu não ligava, que foi mais ou menos isso, 3, 4 dias. E com essa situação de que ela foi encontrada, decomposição, não pôde ter velório, né? Aquela coisa que foi... Tem toda uma circunstância que não tem, mas foi pro cemitério, inclusive, e tal. Aí você vê assim, olha, o corpo, isso aqui, nós não somos coisíssima nenhuma. Frágil, né? Frágil demais, isso aqui vai deixar de existir. Agora, o que não deixa é essa busca que a gente teve. Quando eu quero ficar triste e lembrar dela, agora a gente já tem isso, eu tenho gravações de conversa. Tem que lembrar das coisas que ela alegres. era muito interessante no conversar, as fotos que eu tinha, que eu gostava muito de tomar cerveja e um camarão. Eu tenho vários e vários, ligar às vezes à noite, que é a hora que eu posto no domingo, eu vamos ali comer um camarão, mas tu vai uma hora dessa, olha, eu estou falando para uma pessoa que vai fazer 90 anos. Esta aqui é uma médica boa, que chama a gente para tomar cerveja. Ela dizia comigo. Então, assim, a alma humana, e você deve cultivar, e esse cultivo combina com tudo isso aí que a gente busca, e termina no começo da conversa. Autocuidado, que você se autocuidando, você cuida e olha bem pro outro, viu? Sim. E que inclui o físico e o mental. Você estando com a mente sã, você leva o resto de boa.
leva a sua carga horária exaustiva, que tem gente que diz, como é que aguenta um negócio dele? Não para, não sei o quê. Médico também tem essa cara, que a gente é treinado desde o curso. Para ser assim. A viver, porque o foco e é o dever de estar ali na mudando, sua né? noção. Mas Tá mudando. tá mudando, mas hoje as pessoas pensam em qualidade de vida. Tem também a questão de querer chegar no último degrau sem pular, galgar cada sim. um, né? Mas a medicina, né, para mim, assim, a gente é suspeito, mas é a profissão mais séria que tem, mais de maior responsabilidade, que a gente cuida do que é mais importante para as pessoas, que é o tempo. Porque a saúde é tempo. Se você cuidar da sua saúde, você vai ter mais tempo de vida, né? E você vai ter mais qualidade de vida. E cuida também das pessoas quando elas estão naquele momento de fragilidade. Sim. É que às vezes a pessoa... Deve acontecer muito com a senhora, né? Porque os pacientes são apaixonados, né? Mas a pessoa às vezes vai se consultar com a senhora, não é porque está sentindo nada físico. Sim. Ela quer conversar. Né? Então, às vezes, ela arranja até uma desculpa, assim, não, vou lá, mas na verdade o que ela quer é conversar com a senhora. Não acontece muito isso, né? Às vezes eles vão à procura de ser escutado, e por isso que o vínculo se cria bem aí. Você às vezes vai escutando e vendo, mas eu quero saber o que ele trouxe aqui mesmo, assim, o que a senhora está sentindo. A conversa Porque ela quer outra coisa, aí ela quer você conversar. vê essa pessoa, e você vê isso em diferentes faixas etárias, não é nem só o idoso. Que o idoso também é outra coisa, que é isso que a gente se espelha também. A gente cada vez mais está recebendo os idosos de 80 anos, 90. Sim. Existe uma pergunta que eu não faço mais, algumas coisas, a gente vai tendo que se adaptar. Eu não digo mais quando ele entra só, eu digo, o senhor veio com quem? Aí É uma ofensa, né? Aí ele diz assim, por quê? Eu sou incapaz, Aí eu né? disse, não, porque eu pensei... Aí eu digo, não, porque eu pensei que ainda ia entrar outra pessoa para não fechar a porta, porque eu já vi que não é. Ou então, assim, você... Não, porque eu pensei que a pessoa está lá fora, esperando. Tem alguém para lhe ajudar eu na receita, desfaço, desfaço, porque eu já vi que não gosto. Eu digo, a senhora veio, a senhora ainda dirijo. Aí vai para o outro polo. Agora, com essa mudança do foco da história de colonoscopia preventiva, né? De rastreamento. E aí a gente começa a falar, doente, por exemplo, que está todo naquele contexto, é um doente de 80 anos, que vem só, e que já fez colono 1 ou 2 vezes, não teve pólipo, não teve nada, mas ela quer continuar no rastreio. Aí você vai dizer, olha, a senhora agora com esses 80 anos, pode ser até que nem faça agora, vamos fazer uns exames aqui, vou ver o sangue oculto, e não sei o quê. E Tara disse, então porque 80 anos, tipo assim, a gente tem que até saber, para ver as mudanças, né? De dizer assim, agora porque 80 anos eu tenho que morrer, eu vou morrer de um câncer de intestino que eu não posso, não, eu quero fazer. Que é isso que é, tá mudando, né? que é interessante na medicina, quando você diz assim, ela tem uma amplitude muito vasta, porque justamente trabalha com a vida humana, com o ser humano. Você vê bem a questão de postura. Tem gente que foge de uma coluna até nova, que ainda tem gente que diz, não... Eu já fiz a minha. Não, já fiz a minha. E outros não querem parar de fazer. Que isso aí é essa alma que você tem, que em medicina está andando para isso, para você a longevidade, cuidar com a pessoa que está ali na sua frente. E as pessoas querem envelhecer com saúde. Com saúde, que é isso, da longevidade e independência. Conto uma história, nós temos uma colega médica aqui em Teresina, de 93 anos já, viu? Mas eu estou falando também de outra pessoa que... Ela mesmo me disse que às vezes vai em urgência aqui de noite. Aí quando chama o nome dela, que ela entra com um vestidinho de joelho de fora, cabelo arrumado, ela diz, eu vi que a doutora ficou surpresa. Simone, que ela pensava que eu ia entrar numa cadeira de roda, 93 anos a ficha, né? E ela, a cabeça olha, lúcida. detalhe, ela foi também uma pessoa à frente do tempo dela, olha, 93 anos, médica, já parou há muitos anos, mas ela esteve nos Estados Unidos, tudo estudando, esteve na Europa, e ela lançou ultrassom no Ceará, na época. Ela convive hoje com 2 pessoas dependentes dela. E ela inteira. Mais jovens. Dependente, que eu digo, é física e psicologicamente. Aí ela diz assim, ela tem uns filhos que são os outros mais velhos e tudo, que moram fora. Ou fora aqui de Teresina, ou moram até nos Estados Unidos. Aí ela disse assim, olha, minha preocupação é que se eu desaparecer, como é que essa menina fica? Porque até meu dinheiro
o meu filho lá é que tem que vir administrar, abrir conta de banco e tal. Eu digo, por isso que você não morre, não vai morrer. Que não morre, que não pode porque deixar você esse pessoal. não pode deixar, e você tem essa... Isso também é a história da motivação, Sim, você tem que ter. Tem um propósito. E esse propósito também é outra coisa que eu acho que é verdadeira e a gente tem que buscar. Que cai naquela história. Eu não posso me aposentar. Saiu até um artigo agora falando sobre porque tem médico que diz que não vai parar. Tem que mudar o propósito. Que não vai parar. A gente teve uma fase que diziam isso. Olhe, não se aposente não, que você vai enlouquecer, você vai adoecer. Mas é para... É a falta do propósito, na verdade, né? Não é a aposentadoria, é a falta do propósito. Não, é a falta do propósito. Se eu, em qualquer idade, eu paro de ter... E vou me deitar, vou ficar só comendo, engordando. Vai morrer. Vai morrer. Vai parar para morrer. É verdade. E eu não penso isso para mim. Você pode arranjar outros propósitos. Eu não penso nem no nome da minha idade. Tem hora que pergunta, às vezes, diz assim, qual é a sua idade? Peraí, minha filha, vou fazer uma conta aqui. Eu já me esqueci. A partir de determinado ponto não vale a pena mais. Depois dos 40 você já não quer mais contar. Aí eu lembro outra história engraçada da minha avó. Olha as coisas. Ela dizia assim, essa é minha tia que morreu agora com 90 anos. Solteira, antigamente, mulher passou dos 20, já era considerada uma moça velha. Não ia arranjar mais casamento porque já era velha. Sim. E era um preconceito mesmo, né? Moça velha. Aí eu lembro que a gente pequena, todo aniversário dela, a gente perguntava, quantos anos a tia Holanda está fazendo? Ela disse 25. Nunca passou de 20, todo ano era 25. Eu digo, pois eu também vou estacionar nesse tempo, pelo menos na minha cabeça. A cabeça é importante, a mente da gente fala, né? Se você disser assim, tô velho, você não pode falar que tá velho. Você pode falar assim, eu tenho idade e tal, mas... Você não pode se ver como velho, né? Não. Porque a força da mente e das palavras é muito forte. Olha, que é outra coisa que está tendendo a mudar. E isso, olha só, de novo, a experiência vivida em outras culturas. Até na língua, no espanhol, não existe essa palavra velho para as pessoas. Velho é objeto. Eu tenho uma cadeira velha, eu vou descartar esse aqui que está velho. Para pessoas é maduro. E eu acho que é o mais adequado, né? É o mais adequado. Eu sou uma pessoa madura em vez de ser pessoa velha. Eu tô mais madura. Experiente. E tem umas coisas interessantes, tudo de viver de consultório. As doentes gostam muito que eu diga assim, olha, esse evoluir das décadas. Eles dizem, doutor, eu gosto desse. Pois é, porque é uma evolução. Das décadas, Eu, nessa década que eu pulei agora, que eu estou evoluindo, eu não estou mais velha, não. Eu estou evoluindo, então eu estou buscando isso. E também a questão de me projetar. Que é outra história também. E hoje eu estou com essa década, mas eu quero me projetar assim, assado, daqui a 10 anos. Planejamento. Para 10 anos. Por coincidência, ontem mesmo eu estava pensando isso, porque eu sempre fiz planejamento para 5, 10, 15 anos, né? E eu vou fazer 50 anos agora, e eu já estou me programando, porque eu me programei, né? Eu tinha me programado para me aposentar da medicina com 50. Sim, eu lembro que é muito precoce. Uhum. Mas eu estou só com um dia agora. Eu não vou me aposentar da medicina porque eu não vou conseguir ficar sem. Mas um dia já é, de certa forma, tá dentro, né? Aí eu já estou programando. Como é que eu vou ser com 55 anos? Sim. E é importante as pessoas fazerem isso. Porque às vezes a pessoa tem uma ilusão assim. Quando eu tiver 40 anos eu vou estar assim. Mas o que é que você está fazendo agora? Para chegar assim. Para quando chegar em 40 anos, por exemplo, tem médico que diz assim, eu não quero, sei lá, mais dar plantão dia de sábado. Mas o que é que você está fazendo para poder, deixar. Por exemplo, para deixar? Porque às vezes você precisa daquele dinheiro. Você está fazendo o quê para poder não dar plantão? Então, às vezes a gente faz é o pensamento desejoso. Sim. Mas você não faz nada para aquele pensamento se tornar realidade, né? Então é a questão do planejamento de vida também. Para você. E tudo, né? Tudo Olha, isso. Por isso que assim, são coisas que não mudam com o passar dos anos. A disciplina é sempre bom a gente ter. Disciplina para cumprir comida, para cumprir horário, para tudo. Se programar, porque nós estamos aqui de passagem, isso aqui é um ciclo. Sim. Não é infinito. Então, se eu me desligo e vou vivendo aí de qualquer jeito, vai chegar agora que a cobrança chega, que pode ser inclusive isso aí, o dinheiro para você sobreviver numa velhice. Sim. Pode ser, por exemplo, nesse artigo mesmo que eu estava lendo sobre essa história de por que médico não para, que eu fico às vezes pensando, meu Deus, como é que
Que é falta de organização. Você chega no final da vida, não pode parar porque você tem muita dívida. Tem filhos dependentes, que os filhos não foram criados adequadamente, né? Isso tudo é programação. Tem 3 divórcios. E a gente tem, viu? Tem um monte de pessoa alimentícia para pagar. E a gente tem que ver, porque a gente, por exemplo, tem contato com colegas mais velhos que o final de vida, a gente fica olhando, meu Deus, mas essa pessoa foi tão produtiva. Ganhou dinheiro, que só ganhar e só gastar, cadê? Então, assim, a gente tem que pensar e viver a vida como ela se apresenta a cada momento na minha frente. E se eu estou gostando desse meu momento, eu vou querer mais além, para frente. Então, eu vou me programar. Que a gente começou lá no início, para a gente finalizar, porque senão o papo aqui pode ser até a noite. Infinito. Que a senhora começou lá falando de liberdade. Que a liberdade é a coisa mais importante, né? Sim. E às vezes as pessoas, uma frase que eu gosto muito é disciplina é liberdade. Tem até numa música aí de uma banda que a gente gostava muito, né? Que é Legião Urbana, que eu gostava. Mas é uma frase que na verdade não é dele, né? Por que disciplina é liberdade? Porque na verdade você se entregar a determinadas coisas, você não está sendo livre, você está sendo escravo. Por exemplo, eu tenho a liberdade de beber todo dia. Não, você está sendo escravo do álcool. Eu como o que eu quiser. Você está sendo escravo da comida. Sim. Então, a disciplina que é a liberdade verdadeira. Porque você controla o que você quer. Quando você faz tudo, entregue aos prazeres, na verdade, você não é livre. Você está sendo escravo. Sim. Da comida, da libertinagem, do alcoolismo. A disciplina é liberdade. Sim, concordo. E também porque que é a história também da dependência. Você só sei viver se for noitada, bebendo, eu tô feliz assim. Só sei me divertir se for bebendo no final de semana todinho. Sim. Isso não é liberdade. Dependência nenhuma, nem de dinheiro. Dinheiro, para mim, é conforto. Mas eu não posso ser dependente dele nesse sentido de dizer eu só trabalho e só junto e não vivo. Nesse sentido. Vai ser o defunto mais rico do cemitério. O único local que você não vê carro de mudança é cemitério. Não tem. Não existe esse carro de mudança. E muitas vezes o que você suou, construiu, vai ser destinado de uma maneira que, logicamente, você não vai nem vai ter nem o seu norte. Olha, ele queria que fosse assim. Não, é outra coisa. Então, a gente tem que viver, tem que ter a disciplina, porque não mudou isso. Disciplina é para tudo, como eu disse. No comer, no vestir. Você vê que hoje você, às vezes, se espanta de dizer, outro dia eu vi uma reportagem da França, que lá eu acho correto. Você tem restaurante que ele exige o vestimento que você tem que estar lá. Não é? Sim. Que pode parecer uma coisa... que hoje não, eu vou chegar lá rasgado, sujo. Tá certo, é o seu negócio, eu quero que seja assim. Isso é disciplina. Disciplina no tratar das pessoas. Se eu não sei, pois... E também hoje tem muito como se aprender. A gente tem que buscar. Sim, verdade. Né? E a outra coisa que é, nesse mesmo tema de liberdade e dependência, é a história da gente... que eu não gosto, me choca essa coisa de dizer assim, nós temos agora, nós estamos fazendo um curso de humanização. Eu digo, então, não é mais raça humana? Eu acho assim um absurdo. Não, porque tem que humanizar o atendimento, tem que humanizar. Eu acho isso absurdo, viu? Assim, o ponto que a gente chegou. Verdade. De que a gente tem que ensinar o ser humano a ser humano, né? Aí, ou então, nós não somos mais... Vamos trocar, então, aí, o que a gente chamar de ser irracional, passa a ser o ser humano, é irracional e o meu cachorrinho é que é racional. Tá tudo assim misturado, mas assim, uma das coisas principais, de novo, em tudo que eu acho, é a história do respeito, de que meu limite, se a gente conseguir buscar isso, meu limite, que é o limite onde começa o limite do outro. E isso também vale para a doença. Toda doença tem um mecanismo de início, desenvolvimento e final, que pode ser a morte. Aí volta essa história. Se eu não tenho disciplina para comer, isso é matemático. Vai acontecer toda aquela história natural que a gente conhece. Se eu
venham para o médico que eu estou preocupado com minha gordura no fígado e eu bebo à vontade. Eu não faço atividade física. Ah, mas eu não gosto. Procure. Faça sem gostar. Olha, ou faça sem gostar, ou não é possível. Se eu não gosto de dançar, vá dançar. Mas dance com a constância, vá caminhar, que a senhora não gasta nada, só o seu sapato. Lá em casa a Ingrid... Mas tem umas coisas que não tem como fazer a mesma coisa. Eu quero ser um cineasta. Eu tenho que estudar para aquilo ali, eu vou ter que obedecer aquelas normas para me oferecer meu produto. E o produto principal nosso, qual é? A nossa vida mesmo. Eu tenho que zelar por aquilo ali. Lá em casa é engraçado às vezes, né? A Ingrid, a menina fala assim, ah, eu não gosto disso aqui não. Não, pois faça sem gostar mesmo. Não vai ter que fazer do mesmo jeito. Gente, agora vocês entenderam por que é que os pacientes, as pessoas são apaixonadas pela doutora Simone, né? Que é realmente um ser humano ímpar, alto astral, deixa a gente até o dia mais leve. E eu quero agradecer a sua presença, doutora Simone. A conversa aqui poderia ser até amanhã. Eu quero agradecer a sua presença aqui, foi ótimo. Obrigada, digo eu. Me senti honrada, viu? Porque, por isso que a primeira pergunta que eu fiz, meu Deus, o que será de interessante que eles virem em mim, para poder publicar. Mas na hora que eu cheguei aqui, já veio até um funcionário tirar uma foto comigo, que soube, não sei como, que eu estava aqui. Antes de começar tudo. Eita, você nem foi lá, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente vive de troca. Conhecimento muito mais. Além dessa troca de sentimento, das suas vivências. A gente está aprendendo e, como ele disse, no consultório, eu não estou lá só para direcionar ou ensinar, eu faço uma parte. E ele faz outra, que eu digo, ó, nós temos que estar na mesma raia. Não posso estar numa raia e noutra. Eu dizendo uma coisa para o senhor e o senhor correndo noutra. Porque acontece muito. E para a gente estar nessa raia, a gente tem que ter essa empatia, que envolve todo o amor, que a gente leva para casa, a família, para os colegas. Eu gosto de entrar e sair. Todo dia do meu trabalho, eu entro e saio satisfeita. Por isso que eu saio daqui e tem gente que se admira. E a senhora ainda vai para aquela areia, vou e chego lá e sou outra pessoa. Adoro. Então, gente, obrigada. Eu que agradeço, doutora Simone, mais uma vez. Então, pessoal, ficamos hoje com Archimedes Talk Show aí leve, descontraído, alto astral e vamos praticar a disciplina. Valeu!